convidar, conversar, né, mostrar o trabalho que é feito, mas com respeito. Se você pegou e foi denunciar a questão do transporte escolar, seu não é? Foi, o prefeito tal, peraí. Tem a denúncia, tem um celular aí, tem um contato dele, tem. Pois ligue para ele aí agora. Faço questão de desmentir ele, bota o viva voz na sua frente. Essa conta eu não pago não. Né? O que eu faço, tá lá, tem meu nome, tem minha assinatura, o que eu não faço, acabou. Ainda não. Aí ele disse, não ligue. Agora sabe qual é o problema? Ele pegou um dinheiro que é para pagar vocês da frota terceirizada e está usando na campanha. Então vai, consequentemente, atrasar com vocês. E atrasou e achou melhor achar um culpado. E achou a parte mais frágil foi eu, porque eu tenho essa característica, mas essa conta eu não pago. Então faça aí agora ligação, faça questão. E eu digo mais, eu abro mão da minha candidatura hoje, se eu tiver feito alguma denúncia nesse sentido. Agora nós estamos combinados. Se for mentira dele, você volta comigo. Aí foi disse, não, que aí começou a amolecer a conversa, não sei o que, moral da história, não rolou, mas imagina aí até onde chegou essas informações que eu não sei, eu não tive como chegar em todas as casas, né? E assim, isso é horrível, porque você faz um trabalho de formiguinha, a gente não tem tantos recursos, né, financeiros, nem pessoal, a campanha da gente é feita por amigos, né, por pessoas que acreditam e vai leva informação, leva um santinho, um papelzinho, um adesivo, informação, na amizade, por acreditar e querer que o trabalho continue, e de repente o cara tem esse condão de jogar assim, de repente num grupo talvez, né, dessa galera. E aí mexe com muita coisa, porque o cara está deixando de pagar o posto de gasolina, está deixando de levar comida para sua casa muitas das vezes, né? Porque não está recebendo o pagamento. E aí atribuir a uma pessoa, né? Então assim, é muita covardia. Fake news é realmente algo, é um câncer, né? É algo destrutivo, né? Mas a gente vai mostrando, a gente, né, com a verdade. E eu digo, a mentira só existe até onde a verdade não chega, né? Quando ela chega, ela começa a sair fora, né? Ok. Mais alguma pergunta? A última pergunta que nós temos é sobre, que foge um pouco do assunto, como é que vocês achariam que a política no interior poderia melhorar? Porque, pelo que sabemos, a política ela vem muito enraizada em favores e também em nome. Tanto que alguns vereadores colocam o seu nome na política relacionado a alguma coisa que eles já fizeram. Posso vir? Como é que pode ser feito para a política no interior? Sim, a política do interior. Meu maior sonho, oh meu Deus, eu podia dizer uma coisa, mas eu não posso agora. Mas vamos para o próximo sonho. Não posso porque eu respeito muito a instituição escola. Mas vamos lá. Eu acredito que uma das maiores transformações que a gente podia ter na política do interior seria a geração de emprego e renda para as pessoas. Nós entregamos um projeto onde nós estivemos com o governador Camilo na época, e nós entregamos a ele um projeto onde nós pedíamos que fossem tirados os impostos das empresas que viessem para o nosso estado e fosse avaliada como a forma de isenção de imposto, de acordo com o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento Humano de cada cidade. Araripe seria o quinto mais baixo. Tem Salitre também, tem Potengi também. Então todas essas cidades seriam de qualquer forma contempladas. Nossa cidade, infelizmente, Celo, meu filho, ainda existe um voto de cabresto muito grande. Infelizmente. E eu não vou recriminar ninguém, porque todo mundo precisa ter o básico, você precisa se alimentar. Eu digo muito que se eu pudesse, toda casa tinha sua refeição, sua água e sua luz, sabe? Era como se isso fosse ter que ser natural, igual a respiração. Todo mundo tem direito a se alimentar, a ter uma luz e a ter uma água em casa para tomar um banho, para beber. E, infelizmente, muitas pessoas agregam isso à prefeitura. É aí onde muita gente deixa de votar porque acredita no político.
deixa de votar porque acredita que ele vai fazer a diferença. Não vou votar em Carol porque ela é determinada, eu sei que ela vai lutar por coisas melhores para a nossa cidade. Eu vou pegar essa equipe aqui e vou colocar ela toda na Câmara, porque eu sei que eles vão legislar realmente com independência, assim como diz a nossa Constituição, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, independente, mas harmônicos entre si. E aí, infelizmente, quando chega na hora do empreguismo, acaba-se isso. Porque as pessoas, professor, muitas vezes por necessidade, por falta de alimento, por falta de não ter condições de tratar seus filhos, votam com a promessa de um emprego, e essa promessa fica a vida toda, porque a nossa região não tem emprego e renda. Eu não estou falando de nenhuma gestão, nem a de agora, nem a de depois, nem a de antes. Eu estou falando de todas as cidades do interior do estado. Todas. Você pode olhar, toda cidadezinha pequena tem esse mesmo problema. Não é um problema só de Araripe, é um problema que tem no interior todo. Então eu acho que a melhor forma hoje da gente ter uma política independente, da gente ter uma política onde as pessoas teriam realmente a liberdade de votar, ir lá na urna, de acordo com o que ela acredita de cada candidato, seria isso, com a geração de emprego e renda em cada cidade, sabe? Eu vejo muito isso para o nosso interior. Eu já coloco, assim, além de concordar com praticamente tudo que a Roberta disse, né? Eu acho que uma ferramenta assim, de transformação na vida de todo mundo é a educação. Né? Primeiramente, temor de Deus, acho que isso é o princípio de tudo. Mas a educação, porque as pessoas bem educadas, né, elas são mais propositivas, né? Elas sabem fazer melhor sua escolha, elas sabem melhor produzir, né, o que elas querem. Porque imagina que Araripe, como exemplo de várias outras cidades do interior, cidade pequena, né, sofre com esse problema crônico que, né, os políticos mais antigos implantaram e outros cultuaram, né? Ficaram cultuando essa história do emprego, do voto do cabresto, que é dar um emprego, dar uma gratificação, dar um privilégio a alguém, mas aí você volta, a sua família volta comigo, né? E isso tem um limite, né? Isso tem um limite, porque a prefeitura, ela não é, o DEPUC não é o empregador responsável pelo emprego. É a iniciativa privada. Isso aqui eu tive que apresentar minha fala sexta-feira na Câmara, que ao invés do prefeito, eu não estou falando de prefeito A, prefeito B, estou falando do prefeito em si, que é quem comanda o destino do município, né? E assim é o governador, é o presidente, tem que conversar muito com a iniciativa privada, tem que estimular a iniciativa privada, tem que buscar novas parcerias, né, para gerar emprego e renda nos municípios, né? Porque se isso não acontece, o próprio prefeito vai se achar sem condições de manter esse tipo de comportamento. Você vê, a folha de pagamento, o limite prudencial hoje na folha de pagamento é 54% no máximo. Araripe, no quadrimestre, estava com mais de 60%. Então isso é um crime de responsabilidade fiscal, inclusive. Né? Isso, o Tribunal de Contas do município também vem para cima, inclusive tem prefeitos que ficaram inelegíveis porque tiveram esse tipo de prática. E tem outros que continuam seguindo esse passo, né, por algum momento, um momento eventual, né? Você imagina que nós estamos num período eleitoral, que é agora em outubro, né, dia 1º de outubro, eleição, né, e dia 2, né, dia 1º, dia 2, né, e aí, em setembro, você joga um monte de gente gerando expectativa, ó, quantos votar aqui? 5 votos, vou te dar, se eu começar aqui, dá um emprego para ti, resolve, dá emprego, aí vai nas comunidades. E ele coloca o pessoal em determinadas funções e nenhum contrato eles assinam, nenhum contrato. Você vê como o negócio é tão falso, tão mentiroso. Aí o pessoal tudo gerou a expectativa que em outubro já vai receber pagamento. Quando chega em outubro não recebe, porque nem está em folha de pagamento, aí começa a história não deu certo, porque houve uma denúncia, eu não pude colocar, começa a mentir e a gente tenta despertar as pessoas para isso. Né? A gente busca, através, né, Alberto, o governo do estado, nós conseguimos parcerias de cursos profissionalizantes para jovens, tem a manicure, corte e costura, mecânica de moto, pedreiro, mas essa é uma saída que a gente sabe que é necessário para as pessoas terem outras oportunidades, né, de emprego.
né? E assim, Araripe não tem essa condição, né? Esse potencial, né? de empreguismo. Infelizmente ainda é comércio, prefeitura e agricultura, né? E principalmente a agricultura, mas a agricultura o pessoal está saindo mais da agricultura, né? E estão estudando, estão buscando novas oportunidades por meio do estudo, mas assim, eu acho que a educação ela tem um papel fundamental, sabe? A educação, porque essa história de dizer o que eu fiz e pedir o voto, isso é natural, né? Não é natural você dizer eu não fiz nada, você vai dizer que eu pensei em ter feito nada e aí vai ter que chegar com alguma vantagem para poder ganhar um voto, né? Então é melhor você fazer o papel que aí é obrigação. Nenhum político, botem na cabeça de vocês, faz favor a ninguém. Nenhum político faz favor a ninguém. É pago com dinheiro público, já é dinheiro justamente dos impostos, altos impostos que a gente paga, né, que é arrecadado no estado todo, no município. E é pago o salário do secretário, do servidor concursado, né, da gente, do político, né, do secretário, do prefeito, do vereador. Então não é favor. O cara que disser que está fazendo favor, você já entendeu qual é a dele, né? Então aqui é obrigação e vocês, como bons patrões, pagadores, tem que exigir o melhor de cada um. E exigir, não é favor não. Então vocês exijam, cobrem, fiscalizem também. Um vereador, 11 vereadores não conseguem fiscalizar mais do que aqui 30 jovens, né? Você vai para o portal da transparência, olha a folha de pagamento, olha o dinheiro que entra, olha onde está sendo aplicado. Vai lá ver se naquele bairro que diz que está sendo aplicado está de fato sendo, se o serviço está sendo de qualidade. Se um vereador com essa característica faz isso, ele é uma pedra no sapato de alguém. E infelizmente hoje tem outra coisa muito complicada, professor, que é a perseguição, né, em pessoas que têm essa atuação, ameaça de morte, né, bota o pessoal para fazer medo, sabe? Então é muito complicado uma atuação como essa. Mas quando é muita gente fazendo a mesma coisa, então o cara vai começar a repensar e vai dizer, pô, vou ter que procurar fazer o certo, se é que eu sei fazer o certo. Né? Essa temática de política do interior é desafiadora. Eu acho que é outro tema, né? É outro tema de outro encontro, né? Porque realmente a política no interior entra nessa dimensão de cometer assim, violências políticas, né? E aí vem a cultura da violência, a cultura da venda do voto, que isso passa a ser algo normal, como que por uma necessidade também, né? A pessoa, o cidadão se sujeita a comercializar algo que é sagrado, que é o direito de escolha. Então, essa comercialização do voto como prostitui a algo que é sagrado, né? Corrompe algo que é sagrado. Então, assim, eu acho que esse momento está bem interessante, mas a gente já pode ir caminhando para os momentos finais. E alguém aqui de uma outra equipe tiver alguma pergunta para concluir esse momento, viu? Aqui nós temos várias equipes com vários temas. Sim. E aqui nós temos na presença aqui, nós temos mulheres que têm esse papel político muito interessante na cidade, na escola, no município. E se alguém tem mais alguma pergunta, por favor, para a gente concluir. Só uma pergunta, tá? Pode ser? Precisa brigar. Não. Ou uma pergunta ou uma colocação, assim. Quais são as outras temas, professor? Assim, tipo, mulher na política, né? Um outro desafio também. Qual é a presença da mulher e minorias na política? Olhando para o município, quantas mulheres já foram prefeitas da cidade? Quantas mulheres vereadoras hoje estão só na duas, cidade? antes eram 4, Pois hoje é. só 2. Exato. E assim, essa coisa hoje nós não, talvez na cidade não tenha muitas coisas da discriminação de gênero ou de raça, de cor, mas tudo isso é que nós temos que discutir. As minorias na política, né? Minorias não em quantidade, mas em acesso à participação, que às vezes eles não têm esse acesso, são oportunidades, né? Então se torna minoria. Nós temos também um tema justamente que a gente se preocupa muito, que é a venda de voto, né? Que isso é uma coisa assim que no interior, sobretudo, a venda de voto. Eu acho que, principalmente na política municipal, né? Porque assim, Estado, União,
não tenha tanto isso, mas tem favores, né? Mas assim, e nós estamos trabalhando também aqui na escola essa consciência política do cidadão para que ele realmente participe, seja crítico e se sinta participante, ativo, ator da transformação da sua própria história, da sua cidade, da sua comunidade, do seu município. E na escola aqui, a gente também tem esses projetos de protagonismo. O aluno protagonista, o aluno que participa, o aluno que se coloca, que se apresenta, né? Como sujeito, como cliente, são nossos clientes. Então, o cliente, o que é um cliente? É aquele que reivindica, é aquele que compra um produto e quer ver o resultado bom dele. Se o cliente, ele compra um produto e esse produto não serve, ele vai devolver ou ele vai protestar, né? Então, a noção de cliente é esse cidadão consciente, né? Aqui na nossa escola, tá? E então, quais são outros temas aqui? Alguém quer falar outro tema que a gente está desenvolvendo? Expectativa do primeiro voto. Quem aqui vai votar pela primeira vez? Pronto. Só um de vocês aqui. Diga como é que está sendo a expectativa do seu primeiro voto. Alguém quer vir falar? Está sendo muito grande a expectativa, porque está sendo uma política bem difícil e que a gente está vendo muita briga entre partidos. Pode falar mais alto. Briga principalmente entre as pessoas. E elas não estão brigando pelo... Ou o que eu vejo, minha opinião, a maioria, eles não estão brigando pelo partido ou pelo político que está ali, não estão pesquisando, mas sim pelo seu próprio ego, de colocar a sua opinião, o que você quer, na frente do outro. De uma necessidade maior, né? Isso, colocar para o outro o que você quer. Na maioria das vezes, está quebrando essa liberdade de expressão, onde o outro quer colocar o que Você convém a ele. venderia seu voto? Não, nunca. Vender o meu voto é eu vender agora e não poder, digamos que, colocar minha opinião depois sobre o que está acontecendo e nem ir atrás, perguntar o que ele tanto propôs e não está acontecendo. Não tem o direito de reivindicar, né? Isso mesmo. Então, vendeu o seu voto, vendeu a liberdade e o direito de poder reivindicar alguma coisa, né? Mais alguém? Quem é que vai votar pela primeira vez? Cadê? Paulo Henrique. Olha lá, Paulo Henrique. Minhas expectativas para o primeiro voto são bem ruins, na verdade. Eu não acredito que tenha nenhum partido muito bom atualmente. Eu acho que é tudo injusto e só quer realmente roubar novamente. Não consigo ter essa confiança. Isso vai até mesmo pela própria sociedade, que é que nem o fato das fake news que olhamos, as pessoas elas tendem a sempre ir pelo que é ruim. Ou seja, o que é ruim sempre chama mais atenção do que é bom. Então, de tanto ver só o que é ruim na sociedade em si tudo, acaba que a nossa mente grava só isso. E então não tem boas expectativas não. Você já se considera assim, decepcionado? Completamente. Ainda tão jovem, mas já decepcionado? Então eu não tenho mais nem esperança com o Brasil não. O Brasil pra mim só vai descer. Tudo bem. Não, então, é uma opinião, né, que ele colocou com muita firmeza e isso retrata uma grande parcela da nossa sociedade, né, brasileira, né? Alguém aqui pensa diferente do colega, assim, no sentido que tem mais uma esperança de que o seu voto vai melhorar? Claro, o seu voto vai ser muito importante, você vai votar, né? Vou votar. Ótimo, mas vai fazer a diferença. Eu acho que assim, mesmo a gente estando decepcionado com a questão da política hoje em dia, a gente no fundo tem esperança de que mude. E aí entra nessa questão da gente ver bem quem a gente vai votar, analisar bem as propostas, porque no meio de tanta decepção a gente está buscando ali um meio de melhorar. E é isso que eu quero dizer, que em tanta decepção você ainda tem esperança de que consiga melhorar. E é assim que eu acho que a gente realmente consegue melhorar, analisando as propostas e participando, Se engajando, né? Porque como o Carol falou, se você apenas for lá e votar em branco, você não vai ter o direito de cobrar. Você não tem o direito de nada a partir do momento que você vendeu o seu voto. Pronto. Você só pode criticar se você foi lá e votou honestamente. Ótimo. E uma dica para quem ainda está
desesperançoso, né? Vamos usar o verbo de Paulo Freire, que é o esperançar, né? Que ele diz que o verbo esperançar é quando você ainda tem condição de correr atrás dos seus objetivos e mudar a sua própria realidade, né? Então é isso, a gente precisa sempre ter esse mente, né? Vamos esperançar, buscar, vamos inovar, vamos ser a nossa própria mudança, a mudança que queremos ver no mundo. Então é o seguinte, pessoal, vamos estudar geopolítica. Estuda a geopolítica, que aí vocês vão entender um pouco da história política do nosso país, na íntegra mesmo, né? Para que vocês possam realmente votar nos candidatos que vocês acreditam, né? E outra coisa, ver o que aquele candidato já fez. Foi que ele já fez, o que deu para fazer em 4 anos. Olhar o passado. Você tem uma visão holística, né? Não é do agora, é do antes, agora, atualmente e depois. Depois esse candidato vai ser capaz, né, de honrar com o que eu acreditei. E mesmo que não honre, você colocou uma expectativa. Você também tem condição de mudar depois, né? Então, não é uma coisa estática, é uma coisa que vai mudar. Se não deu certo agora, não se culpe, vai dar certo na próxima mudança. Olhando para esses 2 jovens aqui, que já têm experiência nessa questão da política partidária e, né, que estão lá porque deram a ele a oportunidade, né, que se chama de cargo eletivo, né? Esses 2 jovens aqui, olhando para eles, dá para a gente ter assim um pouco mais de esperança? Por favor, olhando para esses 2 jovens, você acha que dá para a gente ter assim um pouco mais de esperança, tendo esses 2 como referência da política brasileira, dos políticos brasileiros? Assim, né? Dá pra ter esperança, claro, mas eu acho que o pessoal vai ter aquela confiança quando realmente ver acontecer, né? Mas antes disso, eu não consigo ter a confiança assim na pessoa, só quando ver acontecer. Pronto. Onde começa e onde termina a política? Alguém poderia dizer? Você acha que a política começa quando? A política tem um começo e tem um fim. Onde é que ela começa? Alguém poderia responder? A política começa com as eleições e termina quando termina as eleições? Não, né? Pois é. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui no momento? Nós estamos fazendo o quê? Um ato político democrático, né? Colocando você para falar, para se expressar e exercer seu poder de cidadania, não é assim? Então é o que a escola faz. A escola é espaço de reflexão. A escola é também um ambiente de fazer a boa política. O que é que vocês acham? De fazer o cidadão pensar. Ou, né? Ou escola não tem partido? Como é? A escola não tem partido, a escola é neutra? Não é que a gente vai defender um político, não. Mas é assim, a gente que é professor, a gente tem muito cuidado com isso, né? Por mais que os alunos queiram que a gente diga, e às vezes a gente escapa alguma coisa assim, mas a gente tem o cuidado de deixar que o voto seja ainda aquela coisa sagrada e, como diz, pessoal e ainda um segredo, né? Só você sabe o que é melhor para o seu país. Gente, portanto, gratidão pela presença. Professor, só quando o Vera falou do verbo esperançar, quando Paulo, e quando Paulo fez a fala dele, e quando Carol também falou, eu digo muito que quando a gente escuta as pessoas, quando a gente assimila e não só deixa passar o que as pessoas estão dizendo sem ouvir realmente, a gente sempre tem que aprender. Ela acabou de dizer na primeira fala dela em relação aos povos antigos, quando o pai e a mãe diziam você vota em fulano e acabou-se, ninguém tem opinião. Paulo acabou de falar aqui que está inseguro em relação à sua votação.
E Vera acabou de falar em esperançar. Quando eu tinha a idade deles, a gente não tinha essa preocupação, nem essa possibilidade de esperançar, sabe? Porque a gente não estudava política, a gente não tinha esses momentos aqui como está tendo hoje. Então, Paulo, assim, eu acho justa a sua indagação, eu acho justo que você vá pesquisar realmente. Faz uma retrospectiva, deixa eu ver aqui no nosso município, quem já fez alguma coisa. Carol, dessa forma, o voto tem que ser independente, o voto tem que ser pensado, dizer que tem que aplicar o que Vera acabou de falar, o que João acabou de falar sobre os percalços que a gente tem na política, e como eu disse, que nem tudo é 100%, a gente tenta fazer o que é possível dentro das nossas condições. E o segredo é não desistir nunca do que a gente acredita, em tudo que você faz, não é só na política. Quando eu falo aqui em relação a emprego e renda, quero deixar bem claro que não estou falando de Araripe, eu estou falando de todas as cidades pequenas, professor. A política do interior. A política do interior toda. Todas as nossas cidades, você pode ver quantas pessoas saem daqui para ir trabalhar fora, saem de Salitre, saem de Potengi, saem de várias cidades. Então, só contextualizar aqui, finalizando, agradecer a equipe que fez o convite, a Vera, que sempre nos recebe tão bem, ao professor pela sua visão. Professor, não tenho dúvida de que você vai contribuir para que lá na frente esses meninos estejam aqui no lugar que João e eu estamos, para fazer a diferença. Você pode ter certeza disso. Pelos seus ensinamentos, e eles vão lembrar um dia dessa nossa conversa aqui. Pode ter certeza disso. Então, assim, pessoal, ainda muito... vamos sair na rua. E ainda, se quiserem, ainda tem um café lá em casa. Pronto, fechou. Mas, assim, muito obrigada, Samuel, pelas perguntas, a equipe toda, a classe toda, professor, pela oportunidade que a gente possa continuar contribuindo e falando dessa mesma forma, imparcial, mas da realidade da política do nosso país. Viu? Muito obrigada. Valeu. Olha. Considerações finais de mim ser bem rápido aqui. Política é bicho de conversa. Acho muito importante, sabe? A gente teve um momento aqui em Araripe, acho que foi 2009. Não sei se vocês acham que vocês não acompanharam. Saúde e Prevenção na Escola, SPE, né? E foi assim um momento, professor, de muita naufragia, sabe? Um momento muito pujante. No meio da juventude, porque essa história é justamente de estimular o jovem a questão do protagonismo. A gente participou de fórum, o primeiro fórum da juventude, que aí ficou único, né, até então. Fórum da juventude, a gente trabalhou várias temáticas, né, que era a segurança, saúde, educação, esporte, lazer. Então, essas temáticas eram divididas em salas, os alunos se identificavam com essa temática e ia para aquela sala debater os pré-fóruns, nos distritos e na comunidade quilombola. E depois o fórum, dessas salas saíam ali os delegados para participar do fórum de discussão que era aqui na sede e condensar todas aquelas demandas, aquelas expectativas, né, para os próximos 10 anos, salvo engano, né. Então a gente teve nessa construção e o que a gente percebia e o que eu queria ver mais aqui hoje era a participação de vocês. Assim, no momento que abriu aqui, eu fiquei muito esperançoso, depois de tudo que foi falado. Jorge, o nome dele? Paulo. Quando eu vi a fala do Paulo, eu gostei dela muito presente também. Teu nome? Carol. Então, Samuel. Assim, vocês precisavam falar mais. E às vezes, justamente, essa história de se expressar, né? Segura um pouco. Qual era a estratégia que podia ser utilizada? Sugestão. Um papelzinho sem precisar se identificar e colocar no cantinho ali. Trata de uma temática, as perguntas, e aí a gente vai tratando dela, né? Fica para o próximo momento, talvez o próximo evento, mas assim, que vocês participem. Esse momento é um momento democrático, um momento de liberdade de expressão, né? De forma muito respeitosa, construtiva, e essa ideia sua, meu amigo, dê uma reavaliada, assim, com muita observação, avalie os candidatos que já estão postos, não vai esperar que você eleja para você avaliar ele depois só votar, porque o voto é agora. Né? Então, avalie, se não tem o melhor, mas o menos ruim, né? E a partir daí você dê seu voto, e aí você vê, porque todo diz, rapaz, eu perdi meu voto, que meu candidato não se elegeu. Sabe qual é o voto perdido? Aquele que você vota com expectativa e não atende a expectativa que você gerou.
né? Esse é o voto perdido. Se elegeu, mas não atendeu a expectativa. Fez tudo diferente do que prometeu, tudo diferente do que pregava. Então esse é o voto perdido. Agora o voto realmente você ganha quando você, está ali uma escola, com construção de escola, pavimentação, ambulância, saúde de qualidade. Olha, eu contribuí com isso. E aí vocês são os políticos de amanhã. Pode aqui não ter tanta gente com esse interesse, né? Eu nunca sonhei com isso, nunca esperava isso, né? Eu trabalhava como camelô vendendo calçado na rua e por essa forma de conversar e falar com as pessoas comunicativas, as pessoas diziam assim: João, cara, bom ser um vereador. E Deus me livre de uma hora dessa. Não quero ser um bicho desse, não. Mas olha aí, foi muito bom, a gente está contribuindo com a nossa cidade. Né? Esperancei, estou esperançando.